Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Então, vamos começar o nosso programa desta semana, claro, com o momento empresarial. E neste momento empresarial, Giovanni D'Agostin, como é que tá, meu guri? Tudo bem, tudo na santa paz. Como é que tá? Bom, vamos falar sério agora. É a questão empresarial. Nós estamos aí em projetos do governo e tal, e parece que a questão dos dividendos está preocupando os empresários. É verdade? É verdade, Silvio Lopes. Recentemente foi publicado pelo Estadão uma manchete, uma notícia de que para isentar o imposto de renda das pessoas físicas, né, para ampliar ali a tabela progressiva, né, de modo a conferir isenção para quem ganha até R$2.000. Que há muitos anos não é reajustada, né? Que há muitos anos não é reajustada. O governo teria, então, proposto ou feito ali algum tipo de estudo para taxar os lucros distribuídos, os dividendos distribuídos em 20%, não é? Então, esse é um tema que, de certa forma, preocupa os empresários, né? Até porque muitas empresas têm lucros para distribuir e os empresários ficam inseguros com relação ao seu planejamento, se é melhor distribuir agora, se isso não vai dar em nada, né? Como é que vai acontecer se distribuir depois, se capitaliza a empresa, se descapitaliza, o que faz, não é? Então, eu vim aqui trazer um contexto histórico, né, que precisa ser levado em consideração pelo governo, e espero que esteja sendo levado em consideração pelo governo. É possível que talvez isso tenha passado desapercebido, talvez, né, pela mídia. Ocorre que até o ano de 1995, o lucro distribuído para os acionistas, para os sócios das empresas, eles eram tributados, né? Até 1995. Então, a partir de 1996, no governo FHC, ficou alterada a legislação no sentido de que as empresas pagam um adicional do imposto de renda de 10%, e, em contrapartida, a integralidade dos lucros distribuídos para os acionistas e para os sócios passam a ser isentos do imposto de renda. Então, naquela ocasião, isso vige até hoje, a empresa que lucra acima de R$20.000 por mês, sobre o excesso dos 20 mil, além dos 15% que é a alíquota geral do imposto de renda, essas empresas pagam de adicional do imposto de renda 10%, né? Esses R$20.000, que é o lucro, digamos, o limite de lucro que a empresa ofere sem a tributação do adicional, então foi instituída numa lei em 95, começou a vigorar em 96, e até hoje não foi reajustado esse valor. Então, se nós trouxéssemos a valor presente os R$20.000 de 95 para cá, é possível que isso hoje representaria lá mais de R$100.000 por mês de lucro para ser taxado no adicional dos 10%. Fazendo esse breve histórico, né, o que eu espero é que, se porventura as empresas sejam taxadas pelo fato de distribuir lucro para os sócios, então que se extingua o adicional dos 10% do imposto de renda. Afinal, lá atrás, esse adicional dos 10% foi uma moeda de troca para que houvesse a isenção da distribuição dos lucros. Tá, tem um telespectador que está perguntando aqui o seguinte, Giovanni, qual é a diferença entre lucro e dividendo? Na grande verdade, dá para se dizer que são sinônimos, né? O dividendo é que a legislação das sociedades anônimas estabelece a obrigatoriedade das empresas em terem lucros, né, de distribuir dividendos aos acionistas, né? Então tem ali O dividendo é originado do lucro. O dividendo é originado do lucro, entende? E a nomenclatura dividendo ela é mais apropriada para sociedades anônimas. Bolsa de valores, é isso também, né? Exatamente. Bolsas, né? E o lucro, que de certa forma, então, tem o mesmo significado, é mais aplicado para as outras formas societárias, né? Sociedades limitadas, enfim, que até mesmo as firmas individuais, né? Essas sociedades simples, que são os atos constitutivos registrados nos cartórios, distribuem lucros para os sócios, né? O que equivale, dá para se dizer, à questão dos dividendos, né?
Sobre o tema, Silvio Lopes, aí da possível, eventual taxação dos lucros para frente, não é? Dessa discussão que tá sendo feita, é um tema muito importante porque vai impactar na capitalização ou descapitalização dos lucros na empresa, não é? Então, hoje, veja só, hoje, pelas regras que começaram a valer a partir de 1996, se a empresa ofere lucro, um lucro razoável, e fruto desse lucro a empresa reinveste na própria empresa, compra parque fabril, enfim, vamos imaginar que do lucro ela compre parque fabril para aumentar a capacidade produtiva. Igual, essa empresa está sendo taxada pelo adicional dos 10%. Então, a questão do adicional dos 10% é que mesmo que a empresa não distribua lucro e reinvista o lucro para dentro da própria empresa, ainda assim ela é penalizada, dá para se dizer, com a taxação desses 10%. Então, quem sabe... seja, isso aí desestimula o processo de investimento da empresa. Desestimula o processo de investimento da empresa, essa atual normatização. Claro, essa conjuntura toda aí, né? Então, quem sabe um estudo, não para aumentar a carga tributária, mas para reavaliar esse modus operandi tributário, no sentido de que se a empresa reinveste o lucro na empresa, não tem essa taxação extraordinária, e se, porventura, a empresa é descapitalizada através da distribuição de lucros ou dividendos, então, nesse caso, quem sabe aí haja ali uma taxação que seja talvez equivalente ao que seria antes, né, ou atualmente, através desse adicional do imposto de renda. Isso é uma medida que me parece louvável. Tá, um minutinho para ti agora, uma questão final. Assim. Nós temos aí uma estimativa, viu, Giovanni, de crescimento do PIB esse ano de 5%. Isso ajuda as empresas, claro, do ponto de vista até de ânimo, né, de otimismo para os próximos meses. Olha, Silvio Lopes, dentro de um contexto recente de depressão da economia, que me parece absolutamente normal dentro do cenário da pandemia e desses lockdowns que foram instituídos, não só no Brasil, mas a nível global, né? Então, houve uma depressão econômica e agora o grande desafio é saber quais são os países que vão retomar o crescimento, né? Porque agora... A China foi o primeiro, né? A China foi o primeiro. Agora o primeiro foi a China. Então... Quer dizer, aliás, a China não sofreu absolutamente nada com a pandemia. Ela espalhou pelo mundo, mas ela ficou completamente, digamos assim, blindada com relação a isso. Tem isso, né? Agora, tem outros países que daqui a pouco vão demorar muito mais tempo, né? Pelo Itália, que a gente... por exemplo, que tem um problema sério, a Itália, né? Que a gente está depreendendo, vai demorar mais tempo para retomar a atividade econômica, né? O Brasil, me parece que está retomando com uma certa rapidez, até mesmo na relação com os outros países vizinhos nossos da América do Sul. Isso é muito importante para a nossa economia. E o Brasil só está assim porque ele tem um governo hoje que está preocupado com isso, com a questão do desenvolvimento econômico, né? Tanto é que aquela coisa, aquele falso dilema, vidas e ciência, né? Fecha, não fecha, o presidente sempre foi muito claro, pode até criticar o presidente, mas eu acho que foi um exagero esses lockdowns que foram aí, de certa maneira, indiscriminadamente adotados no Brasil e que acabaram sendo responsáveis aqui. Eu nunca esqueço, em Porto Alegre, pessoas empresários que se suicidaram, empresários que foram à falência e tal, por causa do exagero, né? Daquelas coisas de o cara não querer se responsabilizar, então fecha tudo, porque aí tira o dele da reta, né? Como foi o caso aqui do prefeito anterior de Porto Alegre, como é o caso do atual governador. Então as coisas ficam muito complicadas. Giovanni, obrigado pela tua presença. Até a semana que vem. A semana que vem, um forte abraço. Um grande abraço. Bons negócios. Bons negócios.